Boa noite a todos. Estamos agora iniciando a live do Itaigara Memorial. Vamos aguardar um pouquinho só para as pessoas começarem a entrar e assim daqui a pouco iremos então chamar o nosso convidado e dar início à live da Gastropato, tá certo? Tô vendo aí Damares, Cristiane, pessoal todo, Elô. Muito obrigada pela presença, minha irmã Cláudia. Gente, é muita emoção estar aqui estreando, viu? Primeira live, não pode, a gente nunca esquece. Nicanor, muito obrigada pela presença. Também eu tive um convidado que divulgou bastante essa live. E aí, com isso, a gente vai realmente atingir a finalidade que a gente quer, que é promover a saúde, que é promover, dar informações a respeito do câncer coloretal. Então, com isso, a Alicinha também, muito obrigada pela presença, Adriana. Que honra, viu? Vários pacientes meus, amigos queridos, estão aí chegando. Marcinha Felipe, que lindo. Bom, vamos começar então. O tema escolhido para essa live foi câncer de cólon. Uma conversa clara sobre o diagnóstico e a prevenção. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Eu sou Alice Cairo, gastroenterologista em endoscopia digestiva, faço endoscopia alta e colonoscopia e trabalho no Itaigara Memorial. Tenho a honra de fazer parte desse corpo clínico, desse hospital. Gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque a gratidão sempre é necessária. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. No momento tão ímpar para a humanidade, nós estarmos com saúde e aqui fazendo uma live, até mesmo para a população, é uma bênção, né? Depois, agradecer a essa diretoria fantástica, constituída por Dr. Rafael Amoedo, Dr. Neilo Piton, Dr. Fábio Brinso, Dr. Braulio. São pessoas assim de meu coração, pessoas inclusive amigos e também pacientes, né, com o qual eu divido uma grande responsabilidade. Não podia deixar também de lembrar dos meus queridos colegas endoscopistas, que atualmente estão em torno de 70 endoscopistas, entre gastroenterologistas e proctologistas. Nossos queridos anestesistas que fazem sedações maravilhosas e para os pacientes a gente fica como mãos de fadas. Corpo clínico formado também pelas nossas enfermeiras, técnicas de enfermagem, pessoal da recepção, pessoal da limpeza, toda a administração, enfim, meu muito obrigada. É isso porque na realidade nós somos uma grande família e nesse contexto da família Itaigara Memorial é que eu vou agora convidar o nosso coordenador científico e médico também do Itaigara Memorial, Dr. Rodrigo Felipe, para fazer parte dessa live, tá? Um momentinho só. Ele vai começar a entrar. Acho que daqui a pouco ele já está entrando. Ele foi se arrumar, disse que hoje ia para o salão, para o barbeiro, então aí, ó, tá todo nos trinques para a live. Né? Boa noite, doutor Rodrigo Felipe. Boa noite, doutora Alice. Depois dessa apresentação perfeita, não esperaria nada diferente de você. Eu estou à disposição para ser entrevistado por essa excelente médica que é a doutora Alice, competente e expert em cólon. Estou à disposição, doutora Alice. Quem me dera, né? Mas eu agradeço os elogios, tá? Vamos, então, começar a conversar um pouco, né? Saber qual é o motivo, qual é o objetivo dessa live do Itaigara Memorial. Na realidade, é promover a saúde, né? Nós, como médicos,
principalmente gastroenterologistas, endoscopistas, ficamos principalmente nesse contexto da pandemia com muitas aulas. Se dessemos chance, nós temos aula de segunda a segunda, não é verdade? Mas, em relação aos nossos pacientes, houve um período de afastamento natural, em que ficamos sem trabalhar, depois retornamos. E, com isso, hoje já estamos a pleno vapor, mas houve a perda de contato com alguns. E, além do mais, no consultório, a gente pode não ter o tempo necessário para informar sobre determinadas patologias a respeito de cada especialidade. Então, o Itaigara Memorial vem desenvolvendo um programa dessa Live Itaigara Memorial. A cada 15 dias, ele convida especialistas para discutir sobre um tema. E isso é importante para o público, porque um público bem informado, ele consegue chegar junto, ele consegue prevenir, né? E em relação ao nosso tema escolhido, foi sobre o câncer de colo. Por que escolher o câncer de colo? Principalmente para fazer uma singela homenagem ao nosso ator do Pantera Negra, né, que faleceu no dia 28 de agosto de 2019, depois de uma luta de quase 4 anos, quando ele foi diagnosticado em 2016, apenas com 43 anos. E depois nós nos juntarmos também apoiando o Setembro Verde. O Setembro Verde foi uma campanha promovida pela Sociedade de Gastroenterologia, a Sociedade de Coloproctologia e também a de Endoscopia Digestiva de Santa Catarina. Na realidade, você irá conversar, mas como nós sabemos, a região sul e a região sudeste, elas realmente têm uma prevalência muito alta do câncer de cólon retal. E porque se assemelha muito ao contexto dos países desenvolvidos. Então, com isso, e por que verde? Porque houve o apoio dos órgãos públicos locais, iluminando a cidade, colocando luzes verdes por todos os locais para chamar a atenção do Setembro Verde. A gente até procurou, não foi, Rodrigo, vestir camisa verde e tal, mas não deu certo na hora. Então vamos de branco mesmo, mas com o coração no verde do setembro, para a gente iniciar então. Vamos lá, meu querido, vamos começar nosso bate-papo. Eu gostaria que você nos falasse sobre o câncer de cólon retal. O que seria? Defina um pouco para os nossos, porque aqui nós temos vários pacientes, nós temos um público médico, mas também temos um público não médico. O que você definiria como câncer de cólon retal? Dá um pouquinho, uma visão muito sucinta sobre a anatomia e os locais mais prevalentes desse câncer. Na verdade, Alice, o que eu vejo no consultório, isso não para o público médico, mas para o público leigo. Quando a gente fala em prevenção de cólon, as pacientes, sobretudo do sexo feminino, confundem um pouco com o colo do útero. Não é isso, não tem nada a ver. Cólon significa reto e intestino grosso. Então, é a parte inicial do intestino e até a parte inicial do intestino fino, que é o íleo. Então, são essa parte, são esse segmento que a gente está atrás das lesões que vão originar os cânceres, dos adenomas. Isso. Então, é muito importante a gente saber que o cólon é também chamado de intestino, o intestino grosso é também chamado de cólon, né? E é muito importante esse dado. Como é que está a incidência atual no Brasil e no mundo em relação ao câncer de cólon? Porque é algo muito preocupante, né? Como é que a gente está essa situação atual? Tá, tem assim. A gente tem 2 bases de dados, né? No Brasil, a gente tem o INCA, tá? Então, ele estima, o INCA, para o ano de 2020, 40 mil casos novos de câncer, 20 mil casos novos no sexo feminino e 20, aproximadamente, e 20 mil casos novos em sexo masculino.
ele perde para o câncer de pele, em ambos os casos. Sim. No homem, perde para o câncer de próstata e na mulher para o câncer de mama, que são os primeiros. No mundo, você segue um órgão da Organização Mundial de Saúde, é o Globocan. É um site específico que está ligado ao Instituto Internacional de Pesquisa ao Câncer. Eu tive a oportunidade de estar nesse instituto junto com o professor Lambert, alguns anos atrás, enquanto o Lambert era vivo. Sim. Então, eles estimam mais ou menos 1,5 milhão de casos novos de câncer de colo ao mundo inteiro. No mundo É algo inteiro. muito impactante. Vale ressaltar, Alice, que na nossa região Nordeste, apesar de não ter uma prevalência alta, a gente sabe que a raça negra é uma raça que tem uma tendência a ser mais afetada. Então, você coloca a raça negra, que é um fator de risco, a gente vai comentar isso mais adiante, como a obesidade, a baixa atividade física, a gente acaba sendo, na Bahia, realmente um estado que a predominância, se não for tão alto como o do sul do sudeste, deve ser próxima. Sim. Talvez seja subnotificada, mas eu acredito que seja próxima. Eu, inclusive, com certeza, inclusive eu estava assistindo recentemente também uma live e eu achei bem impactante uma informação que foi dada, um estudo que foi feito do GEMA, um estudo peso em 2015, que traz como uma perspectiva que até em 2030 a incidência entre indivíduos muito jovens vai ser assim algo assim, eu não quero usar a palavra aterrorizante, mas é algo que vai impressionar muito, porque a gente vai falar aqui sobre a idade, a gente está acostumado a falar sobre mais de 50 anos, mais de 60 anos, porém, nesse estudo de 2015, a perspectiva que leva até 2030 é que de 20 aos 34 anos de idade, nós vamos ter um aumento do câncer de cólon em termos de 90%, para cólon e 120% para reto. Imagine um jovem de 20 anos a 34 anos ter esse impacto. E já dos indivíduos de 35 a 49 anos, vai ter um aumento para cólon em torno de 28% e para reto de 46%. Então, isso é um contexto de saúde pública, né? A gente precisa ver algo como pensar futuramente como no presente, pensar futuramente não, pensar já no presente como algo impactante a nível de saúde pública. Não é verdade? Justamente. Veja bem, Alice, como que era essa história? Até 3 anos atrás, passou de 50, faz colonoscopia. Aí a Sociedade Americana de Cancerologia falou assim, não, a gente está tendo muito caso em jovem. Então, vamos abaixar a idade para 45 anos de idade. Não tem estudo ainda, os estudos estão para vir agora, a partir do ano que vem. Qual a incidência real de adenoma? Que a gente sempre fala do adenoma, que é o nosso padrão de qualidade para ver se esses pacientes vão evoluir para o câncer. Qual a incidência de adenoma nesses pacientes abaixo de 45 anos de idade? Melhor dizendo, acima de 45 anos de idade. A gente acredita que seja alta, pela nossa prática. Então, nos Estados Unidos, passou a ser 45. E a gente tem adquirido essa prática aqui. Mas a gente sabe ali, só no nosso dia a dia, que os pacientes que vão realizar colono, os jovens com dor, com flatulência, com história familiar de câncer, que você acha adenoma? Agora mesmo, há uma semana atrás, um paciente que tinha história familiar para câncer de colo, 25 anos de idade, no próprio memorial, eu achei uma lesão adenomatosa de 20 milímetros de colo direito. Quer dizer, é novo. Então, Sim. eu tenho uma tendência a fazer
acima de 35 anos de idade, não colonoscopia, mas eu já começo a rastrear com sangue oculto das fezes. De Entendi. 35. Mas não se apresse nas respostas, não. Se Não, eu não acalme. estou pensando, não. Você, inclusive, está falando aí muito de adenoma, adenoma. Me diga aí logo o que é adenoma, porque muita gente não sabe o que é adenoma. Fale em poucas palavras o que é adenoma, porque depois vai chegar um momento que a gente vai voltar ao adenoma. Mas Tá. diga aí o que é o adenoma. Adenoma, olha, existe hoje na, na medicina, na área de endoscopia, chama padrão de qualidade em colonoscopia. Sim. O que significa isso? Significa que você tem padrões que você deve colocar no seu exame de endoscopia. Ou seja, você deve chegar ao seco de 3 a 5 minutos, deve entubar o ilho em 95% das vezes, o seu colo deve estar devidamente limpo e você deve retirar o seu aparelho em torno de 8 minutos. Abaixou um pouco agora, as novas diretrizes estão dizendo 5 minutos, de 5 a 8 minutos. Nesses 5 a 8 minutos, você tem que ser capaz de diagnosticar 28% de adenoma. O que é o adenoma? O adenoma é um pólipo, é uma lesão benigna, displásica, geralmente de baixo grau, mas ele pode ser de alto grau, que a maioria dos cânceres das neoplasias gastrointestinais se origina dele. Sei. Não quer dizer que todo mundo que tem adenoma vai ter Câncer. câncer, Claro. mas todo mundo que tem câncer, ou provavelmente já nasce com câncer, ou já é um câncer desde novo, chama câncer de novo, ou segue aquela sequência: adenoma de baixo grau, adenoma de alto grau, câncer. Então, duas maneiras: adenoma baixo, alto, câncer. A gente vai atuar em cima do câncer de baixo grau para evitar essa evolução. Pronto. Ou aquele paciente que já nasce com câncer, chama câncer de novo. Ok. Então, isso é muito importante para quando se faz uma colonoscopia, que a gente vai falar previamente, posteriormente, e quando se retira uma lesão e que essa lesão, uma das possibilidades desse pólipo é que venha como adenoma e que nesse adenoma está escrito na anatomia patológica, o paciente já sabe que ele pode ter uma lesão, na maioria das vezes essa lesão vai ser benigna, né? Mas que ele vai precisar entrar no programa de acompanhamento, que a gente irá falar lá. E quais seriam a população de risco? Quem é a população que está mais susceptível a desenvolver o câncer de colo retal? Me diga aí. Pronto, todo mundo acima de 45 anos de idade. Isso é fato. Passou dos 45, é fator de risco. Sei. População negra, obeso, baixa atividade física, sedentarismo, alimentação rica em carnes vermelhas e condimentados, e tipo salame, presunto. Então, pacientes com doença inflamatória intestinal e pacientes que têm uma história genética, ou seja, parente de primeiro grau com câncer de intestino. São os pacientes com fatores de risco. Então, e isso chama a atenção, Rodrigo, de como a obesidade e o sobrepeso é impactante em vários tipos de cânceres, não só no câncer cólon-retal, né? É muito importante a gente saber desse dado, como o sedentarismo também vem acompanhando esse aumento do risco do câncer cólon-retal, a resistência à insulina, o paciente diabético, né? Porque todos esses estados que levam a um padrão de aumento de glicemia vai gerar um processo inflamatório co-associado, vai gerar algumas substâncias que são substâncias geradoras de oxigênio reativo,
que vão estimular as células carcinogênicas e aí irá fazer. Eu assisti uma live bem interessante de um cientista químico que ele colocou o seguinte: nós temos uma predileção, nossas células têm uma tendência, não é predileção a palavra, mas uma tendência muito frequente de estar fazendo cânceres, entre aspas. E existe um fenômeno fisiológico nato que vai fazendo com que essas células, chamadas apoptose, vai fazendo com que essas células morram. Mas se a gente tem fatores de risco pelos quais a gente não consegue administrar, aí pode então surgir um câncer de intestino, quando fatores genético-hereditários associam-se a fatores ambientais, porque é muito importante a gente saber que no câncer de cólon, os fatores ambientais aí, ele está aumentando pela mudança do estilo de vida, o homem moderno, né? E aí está fazendo esse dado. Alice, Diga. Um dado que me chamou a atenção. Vou lhe contar duas histórias, tá? Da minha vida que eu vivi, mas o que me chamou a atenção. Eu estudando a incidência do câncer, agora nos dados do INCA, o que me chamou a atenção é que o quarto câncer mais comum, tanto em homem como em mulher, é o câncer de pulmão, de traqueia e de bronco. Isso está diretamente implicado no tabagismo. Sim. Quer dizer, que o tabagismo, além de ser um fator de risco para o câncer de cólon, ele é um fator de risco também para os outros cânceres. Então, no nosso país, me chamou a atenção. Em relação à alimentação, Alice, isso para mim foi bem claro em relação ao câncer de cólon. Há 15 anos atrás, eu tinha acabado minha formação na França, eu fui visitar o Japão, o serviço lá do professor Tanaka. E eu fui atrás do câncer de estômago. Eles tinham uma alta incidência do câncer de estômago, porque eles tinham uma incidência de comida salgada, tá? De chá verde, tá? E tinha uma incidência alta de câncer de estômago lá, e eu pude comprovar isso. Há 2 anos atrás, eu retornei ao Japão para um novo estágio. E o que acontece? A incidência de câncer de estômago tinha baixado drasticamente e a de colo tinha aumentado substancialmente. O que se deveu a isso? Eu conversando com o meu sensei, ele disse: olha, Rodrigo, houve uma mudança dos hábitos alimentares do japonês. O japonês que comia uma comida totalmente oriental, ele ocidentalizou a sua comida, passou a comer mais fast food, mais hambúrguer, mais cheeseburger, mais embutidos. Então, em 15 anos, por causa da mudança, mudou completamente. Você vê a importância da alimentação nesse caso. Com certeza. E isso vem ao impacto, alguns dados que são importantes, eu também ouvi esse levantamento sobre o que você referiu sobre a carne vermelha, né? Eu fiquei impressionada porque o permitido, assim, o ideal é que você faça uma ingestão numa média de um bife de 70 gramas ao dia. Isso vai corresponder a 500 gramas de carne por semana. Acima disso, você pode aumentar o risco de câncer coloretal, principalmente quando essa carne ela é cozida, frita. E aí vem um dos detalhes da região sul e sudeste, que o pessoal usa muito carvão. Libera muitas substâncias tóxicas, que aí vai liberar todo aquele processo de cascata que a gente falou, oxigênio reativo, processo inflamatório, carcinogênese e câncer de colo. Os embutidos também é uma maravilha, final de semana, você comer alguma coisa nessas tábuas hoje em dia maravilhosas que a gente faz. Mas essas conservas têm aromatizantes, tem uma série de produtos, nitratos, nitritos, que eles podem também fazer isso e elevar consideravelmente também
a taxa de câncer de colo. Mas, já que a gente já conversou sobre os indivíduos que são mais predisponentes a fazer o câncer de cólon, vamos agora falar um pouco como é que ele se desenvolve. Você falou já um pouco sobre o adenoma, mas nem todo pólipo é adenoma, não é verdade? Existem vários outros tipos de pólipos, só para a gente saber, porque quando a gente faz uma colonoscopia, existem outros tipos de pólipos. E, além disso, assim, o indivíduo tem um pólipo. As perguntas aqui estão chegando. No momento que se detecta um adenoma numa colonoscopia, com quanto tempo deve se repetir o exame? Qual é o segmento que deve dar? E então, vamos conversar aqui um pouco sobre esse adenoma, a hora de repetir o exame, que a gente ia falar um pouco específico sobre a colonoscopia, mas as perguntas já estão vindo sobre isso. Pólipo, evolução para câncer de colo. História natural, mais ou menos quanto tempo? Ora, Alice, você tem um adenoma que vai evoluir para o câncer, eu diria aí em torno de 5 anos, 5 a 7 anos. Tá? O grande problema hoje, Alice, é o seguinte: para você definir padrão, ou seja, segmento, você tem que estar exatamente com todos os padrões de qualidade aptos. Tá? Ou seja, você tem que estar com um aparelho de alta definição, ou seja, BLI, LCI, NBI. Você tem que estar com um preparo extremamente limpo, Boston 9. Tá? Você tem que retirar esse aparelho em 8 minutos. Você tem que achar 28% de pólipos. Tá? Então, assim, o que a literatura diz? Se você acha um adenoma, você repete em 10 anos. Eu, particularmente, eu não consigo seguir isso. Eu acho isso muito temerário, você seguir em 10 anos. Por que isso? Porque a gente sabe, porque melhor que seja colono, por melhor que seja o colonoscopista, por melhor que seja o preparo, você vai ter em torno de 10 a 15% que chama de lesões perdidas, tá? São aquelas lesões que estão atrás das pregas, são aqueles colos que estão muito contrátil. Então, eu prefiro assim, se eu acho um adenoma, eu repito em 5. Se eu acho 3, eu repito em 3. Se eu acho 5, eu repito em 1. Agora, se é displasia de alto grau, eu repito, dependendo, em até em 3 meses. Entendi. Entendeu, Ali? Entendi. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam que o desenvolvimento de um câncer coloretal em um paciente que tem um pólipo, um adenoma de baixo grau, um pólipo, teoricamente, na maioria das vezes benignos, é uma evolução lenta. É muito É, importante isso, porque isso faz com que leve a um diagnóstico, a uma prevenção, tanto a parte da prevenção primária quanto da prevenção secundária, que nós iremos conversar sobre isso. Aí você colocou alguns dados relacionados à técnica da colonoscopia, que logo, logo a gente vai falar. Então, pelo que a gente está vendo, não basta fazer colonoscopia, tem que ser o colonoscopista. É por isso que o paciente tem que entender que nós temos uma educação médica continuada, né, Rodrigo? Não é só ficar passando o aparelho, detectando, achando que é só chegar lá, ver um pólipo, retirar um pólipo. Não. Tem todo um processo de uma educação médica continuada, que isso é muito importante. E o que a gente está trazendo nessa live não é só informação que temos colonoscopistas, endoscopistas com boa formação. Mas a gente quer também trazer o nosso paciente bem informado, porque isso vai facilitar para a gente, sem sombra de dúvidas, não é verdade? veja bem, Alicia, duas coisas em relação a isso. Eu acho que vale ressaltar, você já ressaltou o nome dos diretores, mas o memorial sempre está à frente disso. Então, a gente agora, até o final do ano, a gente está adquirindo o Eluxo,
que é o que tem mais de moderno em termos de diagnóstico para o Memorial Itaigara. É o que tem essa conformação de BLA e LCI. Já está provado que essa tecnologia, os estudos têm mostrado isso, consegue detectar mais adenoma do que os aparelhos convencionais. Mas, Sim, para isso, não é todo médico que pode fazer esse tipo de aparelho. O sim. médico vai ter que ser treinado para fazer esse tipo de aparelho. Esse é um ponto. Então, a gente vai adquirir isso. Tá? E o Mas segundo vamos ponto. andando. Ah, quer Tá? falar? Não, fale, completo. Vamos andando, porque a gente já está com 30 minutos de Tá, live e a gente precisa, tem muita coisa ainda aí para conversar. tá. Bom, a gente então está com um paciente que tem uma suspeita de câncer de cólon retal. Que sintomas e sinais que esse paciente pode apresentar para nos chamar a atenção dessa suspeita clínica de um câncer de cólon? Quais são os sinais e sintomas? Você fala, O quadro clínico. você fala de uma neoplasia avançada ou De de uma uma neoplasia? Isso, pronto, perfeito. Fala aí então do precoce e do avançado. Do Perfeito. precoce é assintomático, não tem sintoma nenhum. Ou no máximo, um sangue oculto positivo nas fezes. Joia. Do avançado, ele tem adinamia, perda de peso, sangramento nas fezes, tenesmo. Isso é muito importante. O que é o tenesmo? É aquela sensação de evacuação incompleta. Ele vai ao banheiro, evacua e tem a sensação de ter que evacuar mais. Sim, Entendeu, Alice? Então, entendi. isso é uma sensação. Fezes afinadas, fezes em afilamento e muco nas fezes. Sim. Então, ótimo. Na realidade, é um dado muito importante o paciente Anemia, anemia. isso. O paciente saber que ele no início, que seria o ideal a detecção, ele não vai ter sintomas. Então, é muito importante saber disso. Porém, quando ele já está no estágio avançado, é que ele vai ter esses sintomas aí relacionados que você pontuou muito bem. Então, ficar atento, sangrar não é normal, sangrar pelo reto não é normal. Tudo bem que o sangramento pode estar relacionado a uma fissura anal, a uma hemorroida, pelo esforço evacuatório. Não quer dizer que agora todo mundo que vai fazer que sangra ao defecar vai ficar desesperado, mas vai fazer com que a pessoa se policie. Olhe, eu preciso procurar um médico especialista, porque é necessário saber o que é que eu tenho. Uma anemia, uma perda de peso e essas manifestações todas clínicas que você apresentou aí são importantes observar e procurar assistência médica, certo? E aí a gente vem a prevenção. A prevenção primária, que seria a mudança do estilo de vida, não é verdade? É fazer tudo aquilo em que as medidas daquela população de risco, o obeso, o sedentário, o consumo de alimentos enlatados, carne vermelha, etc. Tal, é mudar, é comer o in natura, é comer fibra, é comer grãos, né? É praticar atividade física, é controlar medidas, doenças associadas. Mas aí vem a. Eu tô falando mais rápido essa parte, porque aí eu quero que você entre com as medidas, a prevenção secundária. Apesar da colonoscopia ser o nosso padrão ouro de detecção, mas nós temos outros exames que a gente pode lançar mão para nos dar alguma suspeita. Que exames seriam esses? Olha, a gente pode usar o sangue oculto, é uma forma de você usar o sangue oculto nas fezes. Já tem se falado, não, o sangue oculto, existe uma alteração, é tipo de um tipo de sangue oculto, chama FIT-DNA, tá? Que ele está sendo mais específico e ele consegue detectar tumores menorzinhos, entendeu, Alice?
Sim, É mais sensível para adenomas menorzinho. É o FISH DNA. Aí, assim, a cápsula endoscópica não está excluída disso, tá? A não ser quando se você tiver um colo obstrutivo, a cápsula não vai passar. sim. A tomografia virtual parece uma boa naqueles colos que você não consegue passar, mas não para ver o motivo que você não passou. Porque pelo motivo que você não passou, você usa o enema opaco, para Sim. você ver a causa. Mas para você rastrear pólipo para uma colonoscopia que você não fez, a colonoscopia virtual é interessante. Pronto. Então, a coluna virtual, o FISH DNA e, e, o, e, o, e, o, e o vídeo e a cápsula que não está sendo utilizada. Certo. E o Me... enema, o enema também, Alice, no Japão é bem usado o de duplo contraste, aqui nem tanto. Certo. Me fale um pouco sobre a retossigmoidoscopia, porque ainda é um exame que a Não, gente tem a faz. reto também, né? Porque a reto, sim, Alice, se você vê, a grande maioria dos tumores atinge reto sigmoide. Sim, Então, ele acaba sendo um exame menos invasivo, não precisa de anestesia, preparo local, então acaba sendo útil, tá? Acaba sendo útil. Então, isso tem entrado no rastreamento, intercalado pela coluna. Mas, na minha opinião, eu, Rodrigo Felipe, e o que eu vejo na literatura, eu sempre que possível, eu prefiro a colonoscopia. sim, também, Mas a reto tem seu lugar. com certeza. Então chegou o momento agora do nosso padrão ouro, que é a colonoscopia, né? Eu acho que para a detecção do câncer coloretal é o padrão ouro, não tem exame que até o momento consiga superá-lo, mas ele ainda é muito estigmatizado por alguns motivos, pelo preparo, para alguns pacientes a sedação. Ainda a gente precisa conversar um pouco sobre a colonoscopia. E aí eu queria conversar com você sobre isso. O que seria então a colonoscopia? A gente utiliza o que para, enfim, dar um resumo bem básico aí o que seria a colonoscopia. Ô, Alice, Mas igual Pedro Bial, só que Pedro Bial, quando está terminando uma live, eu estou vendo, ele fala em uma palavra para cada pergunta. Só que eu vou flexibilizar você e vou deixar você falar mais algumas palavras. Alice, foi a coisa mais engraçada quando você pediu uma coluna para o paciente. Por Sabe que quê? eu pedi a coluna para o paciente algum tempo atrás. Senhora, o senhor vai ter que fazer uma colonoscopia. Sabe o que ele falou comigo? Mas, doutor, eu não tenho nenhum problema de coluna. Pois é, pois Você é. ouve, você ouve essas coisas no consultório, não é verdade? Exatamente. Por isso que a É. gente está aqui e o que está acontecendo? A gente está formando opinião, né? Essas pessoas que estão assistindo a gente têm, vamos dizer assim, o dado de formadores de opiniões e está transmitindo essas informações para outras pessoas. Então, é muito importante que a gente dê essas informações para elas. O que seria a colonoscopia, então? Olha, primeira coisa, sobre preconceito não tem nenhum. Eu acho que o pessoal aceita completamente, tanto em homem como mulher, mesmo idosos. Aliás, os idosos aceitam muito mais que os mais jovens. Os mais jovens, às vezes, são mais resistentes do que os idosos para fazer Sim, colonoscopia, né? Então, assim, a colonoscopia é um exame extremamente simples, é o que eu costumo falar. É, evidentemente, como tudo na vida tem suas complicações, mas que são baixas sim, e são evitáveis, sim. apesar de terem, tá? É, é, que necessita de um preparo, que esse preparo pode ser feito em dois regimes, ou internado ou em casa, que na maioria das vezes é feito em casa,
que é feito em qualquer idade, mas pacientes acima de 80, 85 anos de idade, a gente não faz no memorial, salve exceções, Sim. que a maioria dos pólipos a gente consegue retirar no memorial, salve exceções, e que os efeitos são mínimos, né? Desidratação, efeito de perfuração, de hemorragia, são muito raros de acontecer, mas acontece. E eu quero dizer que o memorial, sempre que aconteceu, estava preparado e sempre socorreu e sempre evoluiu com uma boa evolução disso. Pronto. Entendeu? Então, se a gente pudesse definir, é um exame invasivo. Por que invasivo? Porque a gente penetra na luz do órgão com um aparelho flexível, né? Mas a gente vai fazendo esse exame através de manobras bem tranquilas, manobras bem orientadas, para avaliar a luz do intestino e para ver a parede do intestino, porque ali a gente vai com a intenção de ver lesões, de ver os pólipos, né? De ver lesões pré-malignas. Então, para isso, é muito importante o intestino estar bem preparado. E vira e mexe, a gente vê algum paciente, apesar de que isso hoje está menos, mas alguns pacientes burlam um pouquinho o preparo, na verdade. Alguns É, pacientes dão uns deslizes no preparo, achando que isso não vai impactar, mas impacta. Porque quanto mais limpo tiver o cólon, quanto mais limpo tiver o intestino, melhor para a gente poder visualizar. Então, por isso que é necessário o preparo de véspera com a dieta líquida, sem resíduos, e o preparo do dia, onde se toma o laxante. Que eu, particularmente, já fiz 2 colonoscopias e não vi nada demais tomar um manitol. Você também já fez. O que é que você fala sobre o manitol? Sua opinião pessoal? no final é enjoado, viu, Alice? A gente sente sede, a gente sente sede. Mas o gelinho que o Itaigara Memorial dá é, ó, Não, particular. Esse olha, detalhe, o eu acho brinde é assim, particular. que o preparo capitaneado por Miriam, que é enfermeira coordenadora, Sim, e que é seguido pelas enfermeiras, é excelente. isso, Raramente a gente tem algum colo sujo. isso. Porque, sabe assim, raras exceções, tem divertículos, tem algum tumor, mas raramente a gente consegue limpar isso na maioria das vezes. Sim, hoje Entendeu? bem mais, os pacientes Bem estão bem mais, mais. tá? E isso é importante, Alice, ter esse colo limpo. Eu já disse isso antes, mas vale reforçar. Isso entra num padrão de qualidade. Sim, Existe uma classificação que a gente aplica no memorial, que chama classificação de Boston, que a gente vai ver durante todo o colo, o segmento do colo, o preparo. Se essa preparação for de 7 a 9, você está adequado no padrão de qualidade. Então, nossa preparação no memorial fica de 7 a 9. Então, isso é uma boa resposta sim. para a gente. Para detecção, com certeza. Mas antes de fazer a colonoscopia, temos uma avaliação com o anestesista, né? Também com a enfermagem, que passa todos os detalhes, né? Que isso é importante dar, o paciente sai muito bem orientado. E também, qualquer dúvida, ele pode acessar por telefone a enfermagem, né? Para também tirar suas possíveis dúvidas, que tem uma enfermagem extremamente especializada em dar todas as orientações. A anestesia, como é que fica a anestesia do Itaigara Memorial? Olha, a anestesia é a parte essencial. É a parte, é o motor, é o nosso motor. Porque sem ela, a gente não poderia realizar nossos exames. Apesar de algumas vezes a gente achar rigorosa demais, né, Alice? Para alguns casos, Umas vezes, né?
a gente acha rigorosa demais, Você mas falou o a nome gente de algum, foi? não posso falar o nome de alguns, Ah, porque eu ou de até ouvi. algumas, ou de algumas. Tá. Mas a gente acaba chegando a um patamar comum. Mas Certo. isso é importante porque isso tudo faz por uma endoscopia segura. Sim, Sem isso, a gente não tem uma endoscopia, uma colonoscopia segura. Porque sim, não é só você ter um bom colonoscopista, um bom aparelho, uma boa enfermagem. Você tem que ter uma boa anestesista. sim, Então, é essencial que você tenha uma boa anestesista, apesar de algumas vezes ser bastante rigorosos. sim. Mas eu acho que isso está melhorando muito, entendeu? Eu acho que com a vinda de Hugo Dantas, que é o nosso gerente médico, as coisas estão evoluindo, estão fluindo melhores agora. Ok. E você falou em segurança. A gente não pode deixar de falar segurança, pandemia e exame endoscópico. E aí? Como é que nós estamos nesse contexto? Você fala alguma coisa diferente de EPI, tirando o nome da enfermeira Bárbara Mascarenhas? Como é? Como Você, é? você fala alguma coisa de segurança e EPI, não colocando o nome da De enfermeira forma, Bárbara de Mascarenhas? forma alguma. Padrão ouro de referência. É, então, Aliás, os pacientes nem conhecem a gente, pensa que nós somos astronautas, né? Porque passa pela gente e nem conhece, por de tantos EPIs que nós estamos usando e seguindo todos os protocolos normatizados pelo Ministério da Saúde, pela OMS. E é muito importante o paciente saber disso, né? Bárbara Isso, Mascarenhas está na frente lá com a gente, toda hora troca máscara, troca roupa, lava a mão, passa álcool, troca máscara. Então, é extremamente rigoroso o uso do EPI. é Tanto por que isso é, que ela é Alice, predileta. Você acha o quê? tanto que é, Alice, que nós não temos nenhum caso relatado de Covid pós-exame de coluna endoscopia memorial. Isso tem que ser ressaltado. A Sim. gente tem um segmento via telefônica 7, 21 dias, zero de casos. Isso vale ressaltar. Sim. Deixa eu te fazer aqui, surgindo algumas perguntas, eu tenho que passar. Celíacos são mais propensos a desenvolver câncer de cólon? Quem perguntou foi a Abigail Oliveira. Não, de maneira alguma. Não tem nenhuma relação. Não. Paciente de 83 anos, cardiopata, em uso de anticoagulante, com diverticulite. Está indicado realizar colonoscopia? Ó, com diverticulite, que é o processo inflamatório local, nunca, em qualquer paciente, em qualquer idade, porque você pode perfurar o colo dele. Passando essa fase de diverticulite, ele, sem o processo inflamatório, tirando os anticoagulantes dele, avaliação pelo anestesista, ele está apto a fazer colonoscopia. Ok. E aí, a gente, aproveitando o gancho dessa pergunta, 83 anos. Pelo protocolo, a gente antes via 50, 75 anos, a gente sabe que vai diminuir a curva, vai para 45, né? Em breve, muito em breve, em decorrência da população afrodescendente, que 20% tem maior probabilidade, mas a gente vai esticar essa curva também para os 80, vai sair dos 75 para os 80, como é que vai ficar isso aí? Porque a expectativa de vida da população está maior. E aí? Eu vou. Quer dizer, a literatura mostra que vai, tá? Vai até 80. 80, 82. Porque hoje os jovens, os idosos são jovens, praticam atividade física, têm boas expectativas de vida, se alimentam bem. Então, por que não pode? Por que vai deixar de diagnosticar nele? Só porque ele é idoso? Não, tem que se fazer colono mesmo. Entendeu? Com certeza. Fazer colono com segurança em um local também adequado, claro,
pesando Claro. riscos e benefícios, né? A enfermeira Miriam Barreto, nossa enfermeira-chefe, fez a seguinte pergunta: uma vez detectado o adenoma, qual a orientação para a repetição do exame? Como eu Você já respondi, comentou, mas é importante porque tem outras perguntas muito semelhantes a essa aqui. é Então, isso. resume esse dado. Depende da quantidade de adenoma. Mas se eu descubro um adenoma, 5 anos, é uma conduta que eu tenho, porque a gente ainda não tem os aparelhos de alta definição. Sim, De 1 a 5, 3 anos. Displasia de alto grau em até 1 ano. claro. Tá? Alice, eu queria ressaltar uma coisa, que tem um trabalho em andamento no memorial, porque assim, estava iniciando antes da pandemia. O que existe hoje nos Estados Unidos, na Europa, o paciente vai liga para os Estados Unidos, liga para a Europa e vai ligar assim para o serviço. Olha, eu quero fazer uma colonoscopia. Pois não. Qual é essa taxa de detecção de adenoma? Ele pergunta isso para o serviço. Ah, é tantos por cento. E do médico que vai fazer? Qual é a taxa? Ah, esses dados, a gente fez todo um serviço. Eu, doutora Loliane, doutor Vitor Rossi, fizemos todo o prontuário eletrônico, que vai ser agora, antes da pandemia, estava pronto para ser posto em prática, parou, mas vai ser posto em prática. Então, essas respostas a gente vai ter. Quando o paciente ligar, a gente vai ter essa resposta. A gente consegue detectar tantos por cento de adenoma, doutora Alice, tantos por cento. Então, isso vai ser um padrão de qualidade importantíssimo memorial. E Sim, é uma sim. tendência mundial. Mundial. Nosso preparo, o preparo que é seguido pela enfermagem, atinge Boston 9 em 90% dos casos. Então, a gente vai ter todo um padrão de qualidade memorial que é para ser mostrado para os pacientes que aqui onde a gente trabalha tem qualidade. Que bom. Entendeu? Entendeu, Então, Alice? entendi perfeitamente, eu entendi. E o que a gente precisa estar procurando é isso, é estar mantendo essa qualidade. E isso vem através da informação, através de estar procurando sempre estar se atualizando, procurando estar acoplado ao serviço, mostrando a necessidade de que é necessário estar junto de novas técnicas, mas também de uma aparelhagem adequada, né, para estar fornecendo esses dados, com a equipe coesa. Aliás, é um dado que é muito interessante aí no Itaigara Memorial é a discussão de casos entre a gente, não é verdade? É verdade. Quando a gente, de uma forma muito ética, a gente não, sem referir nome de paciente, etc. tal, mas a gente procurando ver o melhor para o paciente, a gente discute o caso clínico dele e muitas vezes essa informação, esse caso, a patologia do paciente não vai ser tomada uma decisão por apenas um único indivíduo, apesar dele ser o seu médico assistente. Muitas vezes eu cheguei e já perguntei, RF, eu chamo Rodrigo Felipe de RF. RF, o que é que você acha? Qual é a sua posição em relação a esse caso? É muito bom, ninguém é dono da verdade e a gente está aprendendo sempre. A informação faz parte e isso daí faz com que a gente sempre esteja melhorando a qualidade do serviço e prestando melhor atendimento ao nosso cliente, paciente, que no final das contas é o que vai ser o mais beneficiado com isso, não é verdade? É exatamente isso. Eu quero dizer o seguinte, que a filosofia do memorial é essa. É, eu falo do memorial, mas eu quero capitanear isso na figura de Rafael de Moedo, que esse sempre foi a nossa referência, né, Alice? Desde mais Sim, jovem. sim. Evidente, tem Neilo, tem Fábio Brincio, tem Braulio, tem todos os outros.
mas Rafael sempre foi a nossa referência. Então, assim, é o padrão de qualidade. Ele sempre diz para mim, os médicos são os artistas, cabe nós darmos o instrumento para ele. Então, eu tenho cobrado dele ao longo desse ano e cobrado muito, não só ele, e a Fábio também, os novos aparelhos, o Elux. Então, a promessa é que no final do ano estará chegando para a gente. Não só esse, Elícia, eu estou me antecipando. Nós vamos ter um serviço de enteroscopia, também no memorial, e um serviço de motilidade. Pronto, perfeito. Estamos chegando ao final. Estamos só com 5 minutos, mais ou menos isso. Você teria algum dado mais a falar? Eu acho que a gente conseguiu, em pouco tempo, transmitir, eu acho, o que é o... Claro que é um assunto extremamente vasto. A gente não fez abordagem em relação ao tratamento cirúrgico, como também o coadjuvante, que seria a quimioterapia e a radioterapia, porque, teoricamente, não faz parte do objetivo dessa live, era diagnóstico e prevenção, não tratamento. Na realidade, nós não chamamos, nós não somos oncologistas nem cirurgiões, né? Nós somos gastroendoscopistas, mas é importante saber que no nosso manejo de capacidade, a gente vai estar habilitados a trabalhar com a parte endoscópica, mas a depender da fase pela qual o câncer de cólon retal seja diagnosticado, que ele pode ser da fase 1 à fase 4, aí vai precisar do tratamento cirúrgico e também do tratamento de ajuda, que é também chamado coadjuvante, seja ele a quimioterapia ou a radioterapia, né? Que isso não faz parte, não fez parte do objetivo dessa live. Então, eu me despeço, agradeço a todos, agradeço a você, Rodrigo Felipe, foi 10, certo? Por ser esse convidado, por a gente ter estreado aí, ter me ajudado nessa gastrepato, de ter a gente iniciado a live. Perguntou hoje se eu estava nervosa, eu disse, imagina, a primeira, mas eu acho que foi legal, né? Alicinha, você foi um sucesso, como sempre, viu? Nós. Eu quero falar que a Alicinha sempre, realmente, ela assim, sempre discute o caso comigo, mas ela é minha clínica. Não é não, Alicinha? Mas tenho que puxar a orelha de vez em quando, né? Tá bom. Olha, um grande beijo a todos, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por tudo que, assim, muito obrigada mais uma vez, o Itaigara Memorial, por todo esse projeto que é interessantíssimo para o nosso cliente, paciente, para os nossos colegas. É fantástico estarmos aqui compartilhando e que venham outras lives da Gastrepato com outros assuntos interessantes, seja ele doença do refluxo, úlcera péptica, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória, enfim, a gente tem tantos colegas, né, Rodrigo, extremamente capacitados que podem estar aqui no nosso lugar para poder estar fazendo também uma live, né? Doutora Loriane está cobrando fígado, Alice. Pois é, fígado também, como eu não podia falar. Lore também, Ave Maria, meu Deus do céu, Lore, fígado, claro, fígado também associado. Então, assim, são vários assuntos que a gente tem para falar e para abordar para os nossos pacientes. Então, fica aí a dica, Hugo, tome aí esse dado que a Gastrepato está firme e forte nessa iniciativa de abordagem dessas patologias. Tá certo? Um grande beijo para todos. Tá bom? Tchauzinho. Tchau. Tchau.